Bom dia! Hoje vamos falar um pouquinho sobre o autismo, como que a reflexologia pode ser usada e aplicada, né? Como que ela pode ajudar crianças e bebês autistas, tá bom? A gente vai focar bastante nisso. Então você que está ao vivo aqui com a gente, pode deixar sua dúvida nos comentários. Você que está assistindo essa live gravada, pode deixar também sua dúvida aqui ou manda no privado no inbox, que aí eu vou responder com o maior prazer, tá bom? Se o pessoal manda as dúvidas lá e aí a gente vai respondendo. Então esse tema sobre autismo, nessa semana eu conversando com uma mãe e ela relatou diversas dificuldades que ela tem com o filho dela e aí eu tive essa ideia, eu falei, puxa, vamos falar sobre como a reflexologia pode ajudar, né, no autismo, nas crianças, nos bebês, e quais os comportamentos que eles apresentam, como que a reflexologia pode atuar, né? Bom dia, Pri, seja bem-vinda. Cristiane, bom dia, seja bem-vinda também. Vamos falar um pouquinho sobre o autismo e a reflexologia. Vou ensinar aqui como a reflexologia pode ajudar na prática, tá bom? Eu sempre gosto de ensinar os pontos na prática para que vocês, mães, apliquem nos filhos, né? Para que vocês também experienciem os benefícios da reflexologia no filho de vocês. Bom dia, Adriana. Bom dia, Nagila. Bom dia, meninas. Sejam bem-vindas. Bom dia, Adriano. Vamos aprender um pouquinho sobre a reflexologia e o autismo, né? Bom dia, Zélia. Você que está assistindo essa live conhece mães, né, que se beneficiaram da reflexologia ou mães que são... Darlene, bom dia, Darlene. Ela corrigiu aqui. Seja bem-vinda. Manda suas dúvidas aí que a gente vai acompanhando aqui, tá bom? Então, o autismo, na verdade, ele a nomenclatura correta seria TA, né? Que é o transtorno do espectro autista. Por que o espectro autista? Porque o autismo ele é classificado em níveis, certo? Então ele tem nível leve, médio e grave, dependendo do quanto de sinais a criança ela vai apresentando no decorrer do desenvolvimento. Por isso ele leva esse nome, TA, né? Esse transtorno do espectro autista. Então esse transtorno ele afeta, né, a criança ali no comportamento, um atraso na fala, a maior dificuldade de socialização, dificuldade de falar, de se entrosar com outras crianças, né? O autista é como se ele vivesse no mundo dele. O autista, a criança, ela tem uma característica que eu falo que é como se ela sentisse tudo potencializado. Então tudo que a criança escuta, tudo que a criança sente, ela tem uma percepção ainda mais aguçada, né? Então, às vezes isso traz para a criança reações de irritação, de bater, de se bater, né? De fugir, entendeu? Então, às vezes essas reações da criança autista vêm dessa sensibilidade que ela tem em perceber, em sentir. Ela sente tudo com muito mais potência, né? E os níveis, eles variam, né? Tem autistas leves que são até famosos, artistas, atores, e às vezes isso um grau mais grave, mas também pode ser e deve ser acompanhado, né? A maior parte das crianças autistas, elas apresentam essa dificuldade em linguagem verbal, então ela não quer se socializar. O comportamento da criança autista é repetitivo, então ela gosta de fazer aquilo ali, ela não gosta de mudança, ela não gosta de novo, né? Ela tem dificuldade em perceber expressões faciais, interpretar, tá bom? Então, N aspectos aí que classificam o TA, certo? N situações aí, comportamentos, sintomas que vão formando esse transtorno. Existe cura para autismo? Não existe, tá? Não existe a cura, mas existe terapias que de forma complementar, de forma adequada, aplicada, pode tornar o desenvolvimento da criança ainda mais saudável, ainda mais leve, né? Colaboram ali para o desenvolvimento da criança, certo?
Então não tem cura, mas deve ser acompanhado. Como que a criança deve ser acompanhada? De uma forma multidisciplinar, então por várias terapias. E aí que entra a reflexologia. A reflexologia é uma terapia que pode ser acompanhada pelas crianças portadoras de TEA, certo? Por quê? Porque a reflexologia, ela ajuda em todos esses sintomas que a criança tem. Então, a irritabilidade, a agitação, né? Atendi não é tão recente assim, uns anos atrás eu atendi um menino autista que sofria de síndrome do pânico por causa da ansiedade, né? Então ele passou várias mudanças e ele desenvolveu síndrome do pânico, né? Ele tinha esses sintomas muito latentes nele, tinha insônia, tá? Então todos esses sintomas que vêm junto ali, né, vêm potencializados junto com o TEA, eles podem ser acompanhados junto com a reflexologia também. Então ela ajuda a melhorar todos esses sintomas e o que deve ser feito na reflexologia, a criança pode fazer sempre, né, um acompanhamento frequente com a reflexologia, porque ela vai ali mantendo o corpo dela em equilíbrio, diminuindo essas reações, certo? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade para mandar aí, tá bom? Encaminhar essa live para alguma mãe, para alguém que gosta de terapias alternativas para cuidar dos filhos, certo? E embora eu vou falar aqui especificamente sobre o autista, os pontos também se aplicam para crianças, né, que tem ali sua agitação, sua insônia, sua irritabilidade. Os pontos também se aplicam para crianças que sofrem desses sintomas parecidos, tá ok? E o protocolo, né? Qual que é o protocolo? Camila, quais os pontos no pé que eu vou apertar no pé do meu filho que tem TEA aí, né? Então, antes de eu passar os pontos para vocês, existe um detalhe importante quando a criança tem autismo. O que acontece? Lembra que eu falei que é uma criança que sente tudo muito mais potencializado? Então, quando você tocar no pé dela, normalmente eles não gostam de contato, tá? Eles gostam de ficar quietinhos ali na deles. Então, eles vão ter dificuldade de aceitar o toque com muita facilidade. Às vezes eles vão afastar. Então, é um comportamento um tanto quanto normal, né? Dentro do TEA. Ele faz parte ali. A criança não gosta do toque. Ela não quer. Às vezes a própria dor, porque se eu vou apertar um ponto da ansiedade em que a criança está apresentando algum desequilíbrio, ele vai doer. Então a dor, ela também vai rejeitar, tá bom? Então, a principal dificuldade da reflexologia no TEA é o contato, certo? Então, como que a gente contorna isso? Existem algumas formas. Uma delas é quando a criança está assistindo desenho, está entretida, certo? A criança com TEA, ainda assim, ela vai rejeitar. Normalmente ela rejeita, mas essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade que você pode fazer na criança com meia, tá? Não é o ideal. Ah, Camila, mas você fala que tem que ser sem meia. Tem que ser sem meia, tá? Mas não é o ideal, mas pode ser que com a meia a criança permita o toque, tá bom? Porque ela não vai a meia vai diminuir. Lembra que eu falei que a criança com TEA, ela tem muita sensibilidade, ela tem muita percepção? Então a meia vai diminuir esse contato, tá bom? Então a meia pode ser um recurso para você usar na hora de aplicar os pontos que eu vou ensinar aqui, tá bom? E a terceira forma de você fazer a reflexologia na criança é quando ela estiver dormindo, né? Então, às vezes você pode aproveitar o sono da criança, quando ela já tá ali num sono mais profundo, por cima da meia mesmo, tá? Para já diminuir essa hipersensibilidade que o TEA tem, tá bom? E aí você vai estimulando por cima da meia os pontinhos que eu vou passar aqui. Então, a principal dificuldade dos autistas são essa. É você colocar o estímulo e a criança não deixar você fazer, tá bom? Então foi aí que eu expliquei pra mãe. Eu falei, às vezes você vai ter que fazer nele quando ele estiver dormindo.
aí sim ele vai permitir que você faça. Então, quanto que você pode fazer? Quanto que você pode aplicar? Bem-vinda, Tati! Seja bem-vinda aqui. Como que você pode aplicar os pontos que eu vou ensinar aqui? Você pode aplicar toda noite, tá? Toda noite. Depois você pode fazer no intervalinho, noite sim, noite não. Por quê? Porque a criança autista, ela vai precisar sempre desse acompanhamento. Sempre desse acompanhamento. Ela tem obrigada por nada. Ela tem essas sintomas, então sempre ela vai precisar desse acompanhamento. Tem um curso online? Tem um curso online sim, tá bom? Eu tenho um curso prático de reflexologia para mães aplicarem nos seus bebês, nas suas crianças, tá bom? Não é um curso para quem quer trabalhar com reflexologia. Embora eu tenha esse curso, mas o que tá lá na bio é um curso que ensina 20 queixas, tem mais de 20 queixas lá, os pontinhos que você aperta, tá? Então, por exemplo, dor de garganta lá no curso, aí eu vou ensinando na aula, ó, aperta assim por tanto tempo, com tanta pressão, aperta assim, 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 tá bom? Então o curso ele é bem prático, ele tem aulinhas bem curtas, tá? É um curso bem acessível, não é um curso na verdade, né? Eu falo que é como se fosse um manual, né? Pra gente olhar lá o que a criança tem e ir no pé e ir trabalhando, tá bom? Tem aula para aumentar a imunidade, tem aula para febre, gripe, resfriado, tem aula para sistema quando a criança tá nervosa, irritabilidade, sono, tem tudo isso lá, tá bom? Depois você dá uma olhada lá, ok? Então vamos lá, então você vai fazer na criança quando ela estiver dormindo, você pode fazer no TA quando ela estiver até de meia, para diminuir a sensibilidade da criança. Camila, vai diminuir a sensibilidade, mas não vai diminuir o estímulo? Até vai, tá? Mas pelo menos assim ela recebe menos estímulo, mas recebe, porque senão ela não vai acordar e não vai deixar você fazer, tá bom? Então é melhor você ir fazendo toda noite um pouquinho, e aí ela recebe os benefícios aí da reflexologia, tá bom? Seja bem-vinda, Camila. Então vamos para a prática, vamos ver quais os pontos no pé que a gente aperta para melhorar esses sintomas aí. Então eu separei 3 sintomas, que é a ansiedade, agitação no TA, tá? Eles sentem muita agitação e irritação. Então quando qualquer mudança acontece com eles, uma mudança de rotina, um barulho, uma coisa que desperta, né, estimula, hiperestimula eles ficam irritados, tá bom? Então eu vou passar esse protocolo aqui. Então todos os pontos que eu ensinar aqui é para ser feito nos 2 pés, ok? Então vamos lá. O primeiro ponto é da ansiedade. Onde fica a ansiedade? Em direção do terceiro dedo, embaixo do arco plantar. O arco plantar é aquela marquinha que fica aqui no meio do pé, tá ok? Então você desce e você vai vir aqui, ó, exatamente aqui, tá? Exatamente aqui no meio, nesse pontinho aqui. Esse aqui é o ponto da ansiedade, tá bom? Agora, se eu for trabalhar para melhorar a agitação, olha só, eu tenho que trabalhar esse ponto como se fosse uma bola, um círculo, tá vendo, ó? Só que eu vou trabalhar como se fosse o contorno da bola, tá vendo? Contorno do círculo. Então você vai fazendo assim, faz 2, 3 voltas e depois o que eu faço? Eu inverto o lado, ó, 1, 2, 3, tá vendo? E por último eu aperto o centro do círculo, ó, tá ok? Esse aqui eu trabalho ansiedade e agitação, tá ok? A Tati tá perguntando, para dormir a noite toda, qual ponto principal? Tati, eu já passo, tá bom? Deixa eu só terminar aqui. Então, ansiedade, ó, contorno, agitação, lembra do círculo e o centro, tá ok? Então, esse ponto e essa forma de trabalhar, eu trabalho ansiedade e agitação. Agora, a irritação, o principal ponto para eu trabalhar quando a criança está irritada é lá no hálux, lá no dedão, tá? Lá no dedão aqui, ó. Eu venho aqui nesse cantinho, vai ter, se a criança normalmente, ela vai ter um
biquinho, um pontinho, que você vai olhar e você vai ver saltado. Pode olhar aí no pé do seu filho que você vai ver, tá? E aí você vai olhar lá e você vai ver aqui, ó. Tá vendo? E aí nesse pontinho, nesse biquinho, que você vai ver mais pra parte de dentro do pé, bem aqui no hálux, no dedão, você vai olhar e você vai ver. Deixa eu ver aqui meu bebê. Não, meu bebê não tá irritado, não. Ó, e você vai apertar em círculos. Então você segura a ponta desse biquinho, que você vai ver uma pontinha, ó, tenho certeza que você vai ver. E aí você vai apertar esse biquinho e você vai apertar em círculos. Pode ser para um lado, pode ser para o outro. Com a mão fixa, tá vendo? O meu dedo fica parado e aí ele vai girando para um lado e vai girando para o outro, tá ok? Como que eu gosto? Eu tô aqui mostrando para vocês com o indicador, mas como que eu gosto de trabalhar esse ponto? Quando você pega na criança assim, ó, eu gosto de trabalhar com o polegar, tá? Você pega o polegar aqui, ó, e vai trabalhando aqui, ó. E aí volta pra cá. Quanto tempo? Então aqui você vai ficar 2 minutos e aqui 2 minutos, tá bom? Depois você repete 2 minutos, 4. E aí você vai pro outro pé, tá bom? Simples? Dúvidas aí? Gente, esse protocolo é muito bom pra acalmar, para tirar a irritação, tá? Tira aquele pico de irritação. Ele pode ser feito na hora que a criança tá nervosa, tá irritada, o que é difícil, ela talvez não vai deixar, né? O TA não vai deixar, mas você pode aplicar na hora que ela estiver dormindo, tá? No começo você vai tratando e depois que o sintoma melhorar, você continua fazendo para prevenir, tá bom? Então, você pode usar isso à noite, né, com meia ali a hora que a criança estiver dormindo, porque o autista ele é hipersensível, tá bom? Então opta por trabalhar dessa forma. Camila, meu filho não é autista, então você pode fazer com ele dormindo também, se você achar mais fácil, né? E aí você faz sem meia, tá bom? Então vamos lá, Tati, agora eu vou voltar na sua pergunta. Para dormir a noite toda, qual o ponto principal? Então a reflexologia, lá no meu curso, tem um protocolo para dormir, tá? Onde eu ensino ponto a ponto, mas existe um ponto do sono, que eu vou te ensinar aqui pra você. Então você tá lá, não sei quantos anos tem seu bebê aí, seu filho, tá? Depois você coloca aqui quantos aninhos tem seu filho. Você vai lá no hálux dele, tá vendo o hálux, o dedão? Vai ter a unha, embaixo da unha tem uma cutículazinha, embaixo da cutícula, tá? Se ele não tá dormindo bem e você olhar logo abaixo da cutícula, você vai ver uma marquinha escura nessa região. Esse daí é o ponto do sono, tá ok? 2 anos e 7 meses. É isso aí, Tati, tá? Então você pode aplicar, por exemplo, quando ele estiver assistindo um desenho, porque esse ponto, ele não dói, tá? Esse ponto, ele não dói, não. Ele é um pontinho que vai ajudar a criança a dormir, tá? E é um pontinho que normalmente não dói. Como que você vai apertar? Olha lá. Então ele vai ficar embaixo da cutícula, tá vendo? Tem a unha, tem a cutículazinha logo abaixo. Se ele não estiver dormindo, você vai ver uma mancha escura ali, como se fosse Mostra de novo. Vou mostrar assim, vou te mostrar. E você vai olhar embaixo da cutícula e você vai ver uma manchinha, tá? Como que você vai trabalhar? Você vai pegar o seu polegar, tá? Essa parte aqui do polegar, ó, tá? Digital do seu polegar. Você vai encostar embaixo da cutícula aqui, ó, tá? Embaixo da cutícula. E você vai segurar, vai fazer uma pressão, ó. Você faz uma pressãozinha e você balança o dedo dessa forma aqui, ó. Tá? Meu dedo não mexe, ele tá fixo. Eu só balanço com ele fixo, ok? Logo abaixo da cutícula do dedão. Ok? Clareei sua dúvida? Esse é o ponto do sono. Você vai trabalhando, ele vai equilibrando, ele vai melhorando o sono e a qualidade do sono, tá ok? Agora, Tati, se você quiser um protocolo completo de sono, vai lá no meu link da minha bio depois e acesse o curso lá, que lá tem uma aula completinha de sono, tá bom? Em que eu ensino vocês a estimularem e equilibrar os hormônios, a qualidade, o ciclo do sono, tudo certinho lá, tá bom? Combinado? Pessoal, dúvidas aí sobre o protocolo da reflexologia para o transtorno espectro autista? Alguma dúvida? Então, lembrando, né, a criança, e tem criança também que às vezes é muito agitada e não deixa você trabalhar no pé dela quando ela tá acordada, às vezes tem criança
quer ficar brincando e não deixa. A maioria deixa, tá? A maioria deixa, principalmente se eles estiverem assistindo desenho, brincando no celular ali, eles deixam você trabalhar, tá bom? Mas se for o TA, você opta por fazer quando ele estiver dormindo, com meia de preferência, que aí ele vai ter uma sensibilidade menor, mas ele vai estar recebendo os estímulos da reflexologia, e aí você vai trabalhando toda noite, tá bom? Dúvidas aí? Tranquilo? Simples, né? Um protocolo facinho aí para aplicar, para melhorar aí os sintomas de irritação, ansiedade, tá bom? Insônia. O autista, por ele ser muito agitado, ele tem dificuldades para dormir, tem muita dificuldade para dormir. Então a reflexologia entra aí como uma terapia complementar para auxiliar, tá bom? Certo? Pessoal, essa live vai ficar salva lá no feed. Podem reassistir para ver os pontos de novo. Deixa seus comentários lá se você gostou, se você tem dúvida. Encaminha para alguém, se você conhece alguém que precisa dessa informação, né, desse conhecimento para ajudar o filho aí de forma natural, de forma alternativa, combinado? E aí depois eu vou abrir uma caixinha com outras sugestões de temas pra gente trazer aqui pra vocês aprenderem aí cuidando com a reflexologia, tá bom? Obrigada pela participação de vocês, pelas perguntas, tá bom? E uma boa sexta pra todos. Tchau, tchau.